Se você acredita que 2026 vai mudar a sua vida, eu preciso ser brutalmente honesto com você agora. O ano não muda ninguém. Nunca mudou. Nunca mudará. Isso soa ofensivo? Talvez. Mas foi exatamente essa verdade que separou os homens que enriqueceram daqueles que passaram a vida inteira esperando. Eu vi homens geniais morrerem pobres. Vi homens simples construírem impérios. E não foi inteligência. Não foi sorte. Não foi o governo. Foi postura mental. Você pode trocar o calendário, trocar o emprego, trocar de cidade. Mas se não trocar a forma como pensa, decide e age, você apenas levará a mesma versão fracassada de si mesmo para dentro de um novo ano. E hoje, eu vou lhe entregar 8 passos obrigatórios. Não são motivacionais. São estruturais. Se você aplicar, 2026 não terá escolha a não ser responder. Eu quero que você me escute com atenção agora, porque este ponto separa quem apenas sonha de quem realmente transforma a própria vida. Tudo começa aqui. Antes de técnicas, antes de dinheiro, antes de oportunidades. Começa na decisão imediata e na responsabilidade absoluta. Durante décadas, eu observei um padrão cruel se repetir. Pessoas inteligentes, cheias de planos, cheias de boas intenções, dizendo exatamente a mesma frase, ano após ano, já agora não dá, quando a situação melhorar eu começo, quando eu ganhar mais, eu mudo, quando o ano virar, tudo se ajeita. E eu preciso te dizer algo que talvez ninguém tenha tido coragem de dizer, essa frase nunca foi falta de tempo, nunca foi falta de dinheiro, nunca foi falta de oportunidade. Sempre foi medo disfarçado de prudência. O medo de assumir a própria vida. O medo de errar sem poder culpar ninguém. O medo de descobrir que o maior obstáculo nunca esteve fora, mas dentro. Eu mesmo precisei encarar isso cedo. Trabalhei desde muito jovem, cresci em um ambiente de escassez, vi de perto o que a pobreza faz com a mente de um homem. E houve um período específico da minha vida em que eu também dizia para mim mesmo que ainda não era o momento. Eu escrevia, estudava, observava homens ricos, mas adiava decisões práticas. Até o dia em que compreendi algo que mudou tudo, que enquanto eu esperava o momento certo, a vida estava passando, e eu estava apenas ficando mais velho, não mais preparado. Não existe ano certo. Nunca existiu. O calendário não carrega poder algum. Ele apenas registra o tempo que você desperdiça esperando se sentir pronto. E a verdade é desconfortável, e ninguém se sente pronto antes de decidir. A prontidão vem depois da decisão, nunca antes. Quando você diz que vai começar a cuidar da sua vida financeira quando ganhar mais, você está invertendo a ordem natural do sucesso. Primeiro vem a disciplina, depois o dinheiro. Quando você diz que vai investir em si mesmo quando sobrar tempo, você está fazendo do tempo um ídolo, quando na verdade o tempo obedece a prioridades, não a desejos. Sempre haverá algo mais urgente se você não decidir o que é essencial. E aqui entra a responsabilidade total. Esse é o ponto que mais gera resistência nas pessoas. Porque assumir responsabilidade significa parar de apontar o dedo. Significa aceitar que, goste ou não, você é o principal responsável pelos resultados que está colhendo hoje. Seu padrão financeiro, sua relação com o dinheiro, suas dívidas, sua insegurança, sua ansiedade com o futuro, nada disso surgiu do nada. Foram escolhas pequenas, repetidas, muitas vezes inconscientes, mas ainda assim escolhas. Talvez você pense agora, mas eu fiz o meu melhor. Eu acredito que você fez o melhor que sabia até aqui. Mas saber disso não muda um fato essencial, para avançar, você precisará fazer diferente do que fez até agora. Os mesmos pensamentos não produzem novos resultados. As mesmas desculpas não constroem uma nova vida. Estudos modernos confirmam algo que eu já afirmava há décadas. Pessoas que acreditam que sua vida é controlada por fatores externos, governo, economia, sorte, outras pessoas, tendem a ter mais estresse, menos prosperidade e menos satisfação. Já aquelas que desenvolvem um senso interno de controle,
mesmo em cenários difíceis, constroem mais estabilidade financeira e emocional ao longo do tempo. Não porque o mundo seja justo, mas porque elas agem como protagonistas, não como vítimas. E aqui vai uma pergunta que eu quero que você responda em silêncio, com honestidade brutal: se ninguém pudesse ser responsabilizado além de você, o que precisaria mudar imediatamente na sua forma de viver, trabalhar e lidar com o dinheiro? Porque enquanto você continuar dizendo que sua vida é assim por causa de alguém ou de alguma coisa, você estará entregando o controle do seu destino nas mãos de fatores que você não controla. Responsabilidade é poder. Pode doer no início, mas liberta depois. Decidir cuidar de si, decidir organizar sua vida financeira, decidir parar de se abandonar não é egoísmo. É maturidade. É entender que você não consegue ajudar ninguém, sustentar ninguém ou construir nada sólido se você mesmo vive em desordem. A prosperidade começa quando você para de tratar sua própria vida como algo secundário. E deixe-me ser ainda mais direto: que ninguém chega ao fracasso de uma hora para outra. O fracasso é um acúmulo de adiamentos. Depois eu vejo, agora não é o momento, ano que vem. Da mesma forma, o sucesso também é um acúmulo. A diferença é que ele começa com uma decisão firme tomada agora, mesmo com medo, mesmo sem garantias. Se você quer evoluir de verdade, o primeiro compromisso não é com 2026. É com você mesmo, neste exato momento. Pare de esperar permissão. Pare de esperar o cenário perfeito. Pare de negociar com a própria consciência. Decida hoje assumir total responsabilidade pela sua vida, pelo seu dinheiro e pelo seu futuro. Porque a partir do momento em que você decide, algo muda internamente. Você deixa de perguntar a quando e começa a perguntar a como. E quando a mente muda a pergunta, a vida começa a apresentar respostas. Agora eu quero levar você para um nível mais profundo. Porque se você não compreender isso, todo o resto se torna apenas esforço vazio. A vida que você vive hoje não foi construída no que é visível. Ela nasceu no invisível. Nos pensamentos que você repetiu em silêncio, nas crenças que você nunca questionou, nas concessões pequenas que você fez achando que não fariam diferença. A maioria das pessoas acredita que a mudança começa quando algo externo melhora. Mais dinheiro, mais tempo, menos problemas, mais apoio. Mas isso é uma ilusão confortável. A verdadeira transformação sempre começa onde ninguém vê. Dentro da mente. Dentro daquilo que você aceita como normal. Dentro daquilo que você tolera calado. Tudo o que existe hoje na sua vida foi autorizado por você em algum nível. Não necessariamente de forma consciente, mas por tolerância. Você pode não ter escolhido passar dificuldades financeiras, mas escolheu permanecer em padrões que te mantiveram nelas. Você pode não ter escolhido sentir medo do futuro, mas escolheu alimentar pensamentos que reforçam esse medo. A mente humana funciona assim, e aquilo que você não confronta, ela normaliza. E aquilo que se torna normal passa a se repetir automaticamente. Eu observei isso durante anos entrevistando homens e mulheres que chegaram ao topo e também aqueles que perderam tudo. E existe um padrão silencioso nos que caíram. Nenhum deles começou tolerando grandes erros. Começaram tolerando pequenas coisas. Um gasto descontrolado aqui, uma decisão adiada ali, uma conversa difícil evitada, uma disciplina relaxada. Tudo parecia pequeno demais para merecer atenção. Mas o pequeno, quando tolerado diariamente, se transforma em algo gigantesco. Eu vi empresários brilhantes quebrarem não por falta de inteligência, mas por tolerarem desorganização interna. Vi homens com enorme potencial aceitarem uma vida medíocre porque se acostumaram a dizer é assim mesmo. E essa frase é uma das mais perigosas que um ser humano pode pronunciar. Porque quando você diz é assim mesmo, você está decretando que não pretende mais lutar contra aquilo. Existe algo que poucas pessoas têm coragem de encarar: o que você tolera hoje está atravessando o tempo com você. Não existe uma virada mágica que apaga hábitos, crenças e comportamentos. O ano não limpa nada. Ele apenas dá continuidade.
Aquilo que você não interrompe agora se fortalece amanhã. Aquilo que você permite hoje exige um preço maior no futuro. Talvez você tolere acordar todos os dias cansado, sem energia, vivendo no automático. Talvez tolere trabalhar apenas para sobreviver, sem direção, sem propósito. Talvez tolere uma relação tóxica com o dinheiro, gastando para aliviar emoções e depois sentindo culpa. Talvez tolere pensamentos constantes de incapacidade, se comparando, se diminuindo, se sabotando. Nada disso é neutro. Tudo isso está moldando a sua identidade. E aqui está um ponto crucial: o cérebro não distingue o que você escolhe conscientemente do que você aceita repetidamente. Ele apenas registra padrões. Se você tolera atrasos, ele entende que atrasar é normal. Se você tolera desorganização, ele entende que o caos é seguro. Se você tolera escassez mental, ele entende que prosperar é perigoso. Aos poucos, você passa a viver de acordo com esse programa invisível, achando que é apenas a quem você é. Eu precisei enfrentar isso em mim mesmo quando percebi que, apesar de estudar o sucesso, ainda tolerava dúvidas internas que sabotavam minhas ações. Em determinado momento da minha vida, percebi que não bastava admirar homens bem-sucedidos. Eu precisava parar de tolerar pensamentos de inferioridade, mesmo que eles fossem silenciosos. Foi um confronto interno desconfortável. Houve tristeza, houve frustração, houve uma sensação amarga de perceber que eu era parte do meu próprio atraso. Mas foi exatamente esse desconforto que abriu espaço para a mudança real. Porque a mudança começa quando você se recusa a continuar convivendo com aquilo que te limita. Não é sobre culpa. É sobre consciência. Culpa paralisa. Consciência liberta. Quando você enxerga com clareza o que vem tolerando, você recupera o poder de escolher diferente. E aqui vai uma pergunta que pode incomodar, mas que precisa ser feita: se sua vida continuar exatamente como está hoje pelos próximos 5 anos, você estaria em paz com isso? Se a resposta for não, então existe algo que você está tolerando e que precisa ser interrompido agora. Não amanhã. Não no próximo ano. Agora. A fé, quando não é acompanhada de ação, também se torna uma forma de tolerância. Esperar que as coisas mudem sem mudar comportamento é apenas espiritualizar a procrastinação. Acreditar sem agir transforma você em espectador da própria vida. E nenhum espectador constrói prosperidade. O invisível sempre precede o visível. Quando você decide parar de tolerar o que te enfraquece, algo muda imediatamente dentro de você. Sua postura interna se ajusta. Sua atenção se aguça. Você começa a perceber padrões que antes passavam despercebidos. E, pouco a pouco, aquilo que parecia impossível começa a parecer apenas não iniciado. Não subestime o poder de uma decisão silenciosa. Decidir não tolerar mais a própria negligência, o próprio descuido, o próprio autoabandono é um divisor de águas. Porque a partir desse ponto, você deixa de ser alguém que espera e passa a ser alguém que constrói. E tudo aquilo que é construído no invisível, cedo ou tarde, encontra uma forma de se manifestar no mundo visível. Existe um ponto em que a vida para de responder ao que você pede e passa a responder a quem você acredita ser. E quase ninguém entende isso. As pessoas pensam que o dinheiro vem do esforço, do estudo, da oportunidade, tudo isso importa, mas nada disso funciona se a sua identidade interna estiver desalinhada. Porque você nunca ultrapassa, de forma consistente, o nível de valor que acredita merecer. Eu aprendi isso observando padrões humanos repetidos ao longo de décadas. Pessoas que ganhavam dinheiro e perdiam logo depois. Pessoas que prosperavam em um período e voltavam ao mesmo lugar. Não era azar. Não era o mercado. Era a identidade. Elas inconscientemente retornavam ao ponto que parecia familiar, confortável, coerente com quem acreditavam ser. A forma como você se trata diariamente é uma declaração silenciosa dessa identidade. Quando você se atrasa, quando negligencia sua saúde, quando desorganiza sua vida financeira, quando vive no improviso constante, você está ensinando à sua mente que você não é prioridade.
E a mente leva isso muito a sério. O dinheiro também. Oportunidades também. Pessoas também. Você pode repetir afirmações positivas o dia inteiro, mas se o seu comportamento diz o contrário, o subconsciente acredita no comportamento, não nas palavras. É por isso que tantas pessoas dizem eu quero prosperar, mas vivem como alguém que espera sobreviver. Prosperidade não começa na conta bancária. Começa no modo como você ocupa o próprio corpo, o próprio tempo, o próprio espaço. Eu vi isso claramente ao acompanhar líderes e figuras públicas que pareciam inabaláveis por fora, mas eram profundamente desorganizados por dentro. Alguns chegaram ao poder, à fama, ao dinheiro, mas perderam tudo porque nunca ajustaram a própria identidade. Quando a pressão aumentou, eles não tinham estrutura interna para sustentar o que haviam conquistado. O mundo moderno chamaria isso de colapso emocional. Eu chamo de desalinhamento entre identidade e responsabilidade. Por outro lado, também observei homens como Henry Ford, que não apenas pensavam grande, mas se comportavam como alguém comprometido com algo maior do que o próprio conforto. Ele não agia quando sentia vontade. Ele agia porque havia decidido quem ele era. Essa é a diferença crucial. Quando a identidade está definida, a ação deixa de depender do humor. A fé entra exatamente aqui. E eu não falo de fé passiva, de esperar que algo aconteça. Eu falo de fé aplicada. Fé que se expressa em disciplina. Fé que se traduz em rotina. Fé que se manifesta na maneira como você se levanta, como você fala consigo mesmo, como você lida com o dinheiro, como você honra seus compromissos mesmo quando ninguém está olhando. Muitas pessoas dizem acreditar em Deus, no universo, na vida, mas vivem como se tudo fosse aleatório. Vivem sem direção, sem constância, sem cuidado consigo mesmas. Isso cria um conflito interno profundo. Por que acreditar que você foi criado para algo maior e viver de forma negligente gera ansiedade, culpa e autossabotagem? O corpo sente. A mente sente. O dinheiro sente. Pesquisas modernas confirmam algo que eu já ensinava intuitivamente: pessoas com rotinas estruturadas, autocuidado consistente e senso de propósito apresentam maior estabilidade emocional, menor impulsividade financeira e maior capacidade de planejamento de longo prazo. Isso não é coincidência. Quando você se trata como alguém valioso, suas decisões começam a refletir isso. E aqui está um ponto que pode doer, mas precisa ser dito, que ninguém respeita alguém que não se respeita. Nem o mercado. Nem o dinheiro. Nem as oportunidades. Quando você começa a se tratar com dignidade, cuidar da sua aparência, do seu ambiente, do seu tempo, do seu aprendizado, você envia uma mensagem clara ao mundo e, principalmente, a si mesmo, que eu levo minha vida a sério. Eu vivi isso de forma muito concreta quando percebi que não bastava estudar o sucesso. Eu precisava me alinhar a ele. Houve um momento em que percebi que minhas ideias eram grandes, mas minha rotina ainda era pequena. Ajustar isso exigiu disciplina, renúncia e, principalmente, abandonar a versão confortável de mim mesmo. Não foi um processo alegre. Foi um processo silencioso, profundo, às vezes solitário. Mas foi ali que minha vida começou a ganhar coerência. Fazer diferente não é fazer algo grandioso de uma vez. É tratar-se diferente nos detalhes. É cumprir horários. É organizar o que antes era deixado para depois. É estudar mesmo quando ninguém cobra. É cuidar do corpo não por vaidade, mas por respeito. É parar de negociar com o próprio cansaço quando você sabe que está apenas evitando crescer. Quando a identidade muda, a vida acompanha. Não imediatamente, mas inevitavelmente. Porque o mundo responde à coerência interna. E quanto mais alinhado você estiver com a pessoa que deseja se tornar, menos esforço parecerá necessário para agir. Você não estará se forçando. Estará apenas sendo quem decidiu ser. E é nesse ponto que o dinheiro deixa de ser um fim e passa a ser uma consequência natural de uma vida organizada, consciente e alinhada. Não porque você perseguiu o dinheiro, mas porque se tornou alguém capaz de sustentá-lo.
Chega um momento em que o entusiasmo deixa de ser suficiente. E é exatamente nesse ponto que a maioria das pessoas abandona tudo. Elas acreditam, no fundo, que o sucesso pertence àqueles que sentem motivação constante, clareza absoluta e confiança inabalável. Mas isso nunca foi verdade. O que realmente constrói o futuro não é o que você sente em dias bons, é o que você mantém nos dias comuns e, principalmente, nos dias difíceis. A vida não testa sua intenção, ela testa sua constância. Vontade é instável. Emoção oscila. Hoje você está inspirado, amanhã cansado, depois desanimado, depois esperançoso de novo. Se a sua vida depender disso, ela nunca sairá do lugar. A constância nasce quando você decide continuar mesmo quando não há aplauso, mesmo quando não há sinal visível de progresso, mesmo quando ninguém percebe. Eu observei isso repetidamente ao longo da minha própria jornada. Houve períodos longos em que tudo o que eu fazia parecia não gerar resultado algum. Escrevia, estudava, organizava ideias, refinava conceitos, e o mundo parecia indiferente. Nenhuma resposta, nenhum reconhecimento, nenhuma recompensa imediata. E houve noites em que pensei, sinceramente, se não estava desperdiçando meu tempo. A tentação de desistir não vinha com barulho. Ela vinha como uma sugestão suave, talvez seja melhor parar um pouco. Mas eu sabia, lá no fundo, que aquele a parar um pouco era apenas desistência disfarçada de descanso. A constância não exige intensidade extrema. Ela exige presença. Exige que você apareça todos os dias, mesmo quando aparece menor do que gostaria. Mesmo quando só consegue fazer o básico. Porque fazer pouco de forma consistente constrói muito mais do que fazer muito por impulso e depois sumir. A mente aprende com repetição. O caráter se forma na repetição. A confiança em si mesmo nasce quando você se vê cumprindo o que decidiu, mesmo em silêncio. E aqui está algo que poucos percebem: quando você se torna constante, sua própria mente começa a confiar em você. A ansiedade diminui. A autossabotagem perde força. Você para de negociar consigo mesmo. Isso cria um chão interno. Um tipo de estabilidade que não depende do mundo externo. E esse chão é o que sustenta o crescimento quando ele começa a acontecer. O futuro que você deseja não aceita improviso permanente. Ele exige preparo. Exige alguém emocionalmente estável, financeiramente consciente, mentalmente disciplinado. Não adianta sonhar com prosperidade mantendo hábitos frágeis. Não adianta desejar liberdade vivendo sem estrutura. O futuro responde àquilo que você repete hoje, não àquilo que você deseja ocasionalmente. E então chegamos ao ponto final, o mais decisivo de todos. O ano não responde aos seus desejos. Ele responde à sua postura. Desejar é fácil. Todo mundo deseja. Mas desejar não constrói nada. A postura é o que determina se você sustenta ou abandona quando o caminho aperta. O ano não chega com promessas, ele chega com consequências. Se você entra em um novo período mantendo os mesmos atrasos, as mesmas desculpas, os mesmos padrões, ele apenas amplia isso. Se você entra com compromisso, disciplina e presença, ele amplia isso também. O tempo não transforma ninguém. Ele apenas revela quem você escolheu ser de forma consistente. Eu vi pessoas mudarem completamente suas vidas sem grandes discursos, sem anúncios, sem alarde. Apenas mudaram a postura. Pararam de desistir quando ficava difícil. Pararam de negociar valores. Pararam de esperar sentir algo para agir. E, aos poucos, a vida começou a responder. Não porque ficou fácil, mas porque ficou coerente. E aqui está a pergunta que eu deixo para você agora, não para ser respondida em voz alta, mas sentida com profundidade: se o seu futuro fosse construído apenas com base no que você tem feito nos últimos 30 dias, ele seria um lugar onde você gostaria de viver? Se a resposta for não, isso não é motivo para a culpa. É um chamado para ajuste. Porque enquanto você continuar aparecendo, mesmo quando é desconfortável,
Mesmo quando é silencioso, mesmo quando ninguém vê, algo está sendo construído dentro de você. E quando isso amadurece, o mundo externo inevitavelmente acompanha. O sucesso não chega como surpresa. Ele chega como consequência natural de uma postura que se recusou a desistir. Antes de você ir, eu quero que uma única ideia fique gravada na sua mente, porque se você entender isso, todo o resto se encaixa. Nada do que falamos aqui funciona se não houver postura. Não é o ano, não é o dinheiro, não é o mundo lá fora que define o seu destino. É a forma como você decide se comportar quando ninguém está olhando, quando não há motivação, quando não há garantia alguma. É aí que o seu futuro está sendo construído. Cada decisão silenciosa, cada atitude pequena, cada escolha repetida está moldando quem você está se tornando. E quem você se torna determina naturalmente o que você conquista. Quando você entende isso, para de esperar milagres e começa a viver de forma consciente, firme e alinhada. É nesse ponto que a vida responde. Agora, siga para o próximo vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Nele, você vai subir mais um degrau na sua evolução de sabedoria e dar mais um passo para se tornar, de forma prática e real, pelo menos 1% melhor do que você é agora. É assim que o sucesso é construído, de um avanço de cada vez, sustentado, consciente e intencional. Eu agradeço profundamente por você ter caminhado comigo até aqui. Continue. Eu estarei te esperando no próximo vídeo.